Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Gostaria de falar nesse Chester News, né? Eu falei um sobre felicidade. Eu gostaria de o conceito filosófico, né, de um artigo que eu escrevi Chester News sobre felicidade com conceito, né? Os vários conceitos que mais relevantes da história e o que eu sugeri. E agora eu queria falar sobre sucesso, né? Eu assim, não gosto de falar da minha vida pessoal, mas me considero uma pessoa assim que alcançou, algumas coisas que eu assim, algumas metas, né? Eu não vou falar da minha vida pessoal, não gosto de me expor, então eu gosto no canal, expor ideias, não a minha vida pessoal, nem nada disso. Mas um empresário americano, ele deu uma dica, perguntaram para ele, um cara de enorme sucesso nos Estados Unidos. Nossa, por que que você tem tanto sucesso, né? Não sei o quê. E eu acho que tanto essa dica vale tanto para o sucesso quanto para a felicidade também. Ele falou: ó, o meu segredo de sucesso é simples. Ele é simples, mas é difícil de aplicar. Quando você consegue aplicar, você tem sucesso. Aí a jornalista ficou: nossa, mas o que é, né? Ele falou o seguinte: ó, a todo momento do meu dia, eu pergunto o que que eu tenho que fazer, por quê, como e qual a finalidade do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o conceito de felicidade é a gente atender aos nossos anseios, metas, um bem-estar, ter satisfação. E para isso a gente tem que atender às nossas necessidades e as das pessoas que a gente ama também, que convive. Então, assim, se você pergunta a todo momento o que que eu devo fazer, ele explicou. Então, por exemplo, o que que eu tinha que fazer? Ele falou que se a gente segue a nossa sabedoria interna, aquela voz que a gente tem dentro da gente mesmo, a gente obtém o sucesso. Então ele fala assim, ó, caramba, eu tenho uma prova. O que que eu tenho que fazer? Tenho que estudar. Ah, já estudei? O que que eu tenho que fazer agora? Ah, eu vou jogar bola, já fiz a minha obrigação. Tá, eu vou dormir. O que que eu preciso? Eu preciso escovar o dente. Então vou escovar o dente, entendeu? Então assim, é uma série como se fosse um robô mesmo. Peraí, eu tô com calor, vou tirar a blusa. O que eu preciso fazer agora? Você fazer essa pergunta milhares de vezes por dia. Ah, eu tenho uma tarefa para fazer. Caramba, eu tinha um negócio para fazer. Ah, já pega e faz. Por isso que ele falou, é uma dica simples, mas muita gente não faz. Vem um problema na cabeça da pessoa, puta, eu tinha que fazer tal coisa. A pessoa procrastina e fala, ah, deixa para amanhã, não sei o quê. Não. O próprio cara de sucesso falou, faz. Você mesmo sabe o que você tem que fazer. Então a gente tem, na verdade, na minha opinião, um- como se fosse um radar que te leva ao sucesso se você ouvir aquela sua própria voz, aquela intuição interior. Então, por exemplo, o que que eu preciso? Pô, igual agora teve os dias do namorado esses dias. Pô, eu devo, pelo menos, sei lá, comprar um cartão, uma flor. Se sua namorada não gosta de flor, você não vai comprar uma flor que ela vai jogar a flor na sua cara. Mas assim, o sucesso e a felicidade eles estão interligados, porque é você fazer o que é necessário a todo momento. Então, por exemplo, você pensa assim, caramba, eu tô com sede. O que você tem que fazer? Beber água. Então, para o seu bem-estar, você tem que fazer aquela necessidade que no momento. Só que a gente tem necessidades ali fisiológicas, também psicológicas, de satisfação, tem necessidade de satisfação espiritual. Então fala, é a vida, né? Tem muita gente que parece que não entende Freud, né? Eu gosto de ler para aprender uma coisa, eu leio a mesmo assunto sobre diversos autores dando a mesma opinião sobre uma coisa só. O que a gente mais vê são pessoas arrogantes que acham que entenderam um assunto e não entenderam. Eu garanto para você que se você teve qualquer aula de psicologia sobre Freud, você deve ter ouvido falar que Freud disse em resumo que tudo se baseia em sexo, de tudo é um impulso sexual, então você só
você só compra uma roupa porque você quer impressionar alguém para transar, tal. Todo mundo entende Freud dessa maneira e é errada. Eu entendi lendo um cara muito bom, ele explicou que em alemão a palavra prazer ela tem um significado também de satisfação. Então, por exemplo, a gente busca satisfação em várias áreas da vida. Por que você vai numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita? Você está buscando uma satisfação espiritual, um conforto espiritual, uma ligação com Deus. Então a gente tem necessidades espirituais, necessidades sociais. Estou com vontade de sair, conversar, trocar ideia, sei lá, ir num lugar aleatório e conversar com gente aleatória. É uma necessidade social. Tem gente que tem gente que não tem. Então, assim, a felicidade ela é muito subjetiva da pessoa. Porque cada pessoa tem necessidades diferentes e as necessidades mudam o tempo todo. Por exemplo, na questão do sucesso. Por exemplo, você é jovem, você fala, puta, eu quero ser soldado, tropa de elite, quero descer de rapel lá do helicóptero, puta, deve ser da hora. Inclusive, as Forças Armadas faz, né, o alistamento, né, no serviço militar obrigatório, mostra lá, nossa, que emoção, seja soldado, pula de helicóptero, atira. E o jovem, que naquela empolgação da juventude, ele fala, realmente, deve ser mó da hora, pá. Só que pouco se pergunta assim, será que você vai ser feliz com 60 anos fazendo rapel de helicóptero? É isso que, na questão da felicidade, que eu queria complementar, porque esse meu vídeo ele vai complementar um pouco a felicidade, porque acho que felicidade e sucesso tem um pouco a ver, né? Então, por exemplo, quando a pessoa pensa em ter filho, ela pensa geralmente num bebê, numa criança, ela não imagina que ela vai ter 60 anos e o filho 40, enchendo o saco da pessoa. Não estou falando para desanimar a pessoa de não ter filho. Mas, por exemplo, eu falei no meu próprio conceito de felicidade, eu estava pensando assim, né? Falei, puta, acho que eu devia de complementar o que eu falei do conceito de felicidade. Eu, por exemplo, eu não quero ofender quem gosta de trailer, sabe, motorhome, as casas móvel. Eu era apaixonado por aquilo. O que eu fiz? Eu fiquei 5 anos procurando trailer. Eu não tinha dinheiro para comprar, nem tenho ainda, mas eu era viciado em trailer. Entrei em comunidade de Facebook, de trailer, motorhome e tal. E beleza, tal. Respeito quem gosta, não tô querendo ofender ninguém, tô dando um exemplo, né? Beleza. Aí, um dia eu cheguei e pensei assim, cara, motorhome é para quem gosta de viajar. Eu odeio viajar. O que que tem a ver eu comprar um motorhome? Ou seja, o meu próprio sonho não tinha nada a ver comigo mesmo. Eu odeio viajar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 40 anos e nunca viajei de avião. Eu falei isso lá para meus amigos, eles acharam que era mentira. Eu não gosto de viajar. Não gosto. Eu sei que muita gente gosta, tá na moda viajar, tirar foto no mundo inteiro. Eu, como gosto, por exemplo, de relações internacionais, que esse canal fala de relações internacionais, eu já estudei tanta cultura de outros países. Eu gosto de ver filmes, séries de outros países, Coreia do Sul, da Argentina, da Europa, filmes franceses. Eu gosto de ver notícias, o Euronews, eu assisto Euronews, CNN Internacional. Eu já eu leio jornais do mundo inteiro. Então, assim, eu gosto de ver imagens no YouTube dos lugares. Então, assim, eu me satisfaço vendo a cultura, a língua, tal. Nem preciso ir no lugar. Eu conheço, às vezes, mais o país do que se você tendo um turista lá. Eu acho igual. Por isso que eu estou falando que a felicidade é uma questão muito subjetiva. Tem gente que vive para viajar. A pessoa trabalha para esperar o feriado para viajar e quem assistir vai achar, nossa, esse cara ele está mentindo. Ele está falando isso porque ele não tem dinheiro para viajar? Não. Graças a Deus eu não sou rico, mas a minha família teve épocas que teve condições, eu ia em viagens familiares, tal. Não gosto de viajar. Eu fico em hotel, fico preocupado. Eu fico pensando, caramba, se aconteceu alguma coisa, eu não sei onde é o hospital dessa cidade. Nossa, eu não sei. Eu vejo notícias, por exemplo, ainda mais de relações internacionais. Ah, a pessoa está lá no Peru.
eu vejo a notícia, os turistas ficaram presos lá porque teve um deslizamento. Ou então, não sei quem tá lá, tem um tsunami, ou então os caras estão num resort. Sabe? Sempre acontece. Você, quando é turista, você é o cara mais desinformado do mundo, para começar. Às vezes você vai para um país, igual, por exemplo, a Argentina. Muita gente, nossa, a Argentina tá barata, porque o câmbio tá. Nossa, o vinho, vai lá na Argentina, compra um monte de coisa e tal. Nada contra quem faz isso. Mas você, como o país está meio um caos, você pode estar lá, sei lá. Tem gente que tem que ter um sonho de ir para a Rússia, por exemplo. Conversei com uma pessoa, não vou falar, mas a pessoa está afim de ir para a Rússia. A Rússia tem guerra com a Ucrânia, pô. Às vezes você chega lá, você é confundido com um espião e fica preso num outro país. Então, assim, bom, não quero falar de viagem, porque eu sei que eu sou uma exceção totalmente exceção. Todo mundo que está vendo o vídeo, com certeza, deve gostar de viajar. E eu não quero convencer ninguém a não gostar. Pode viajar, viaje à vontade, seja feliz. O que eu quero dizer é que a felicidade é subjetiva e o sucesso também, porque cada um tem uma necessidade. Eu queria dizer que o trailer é o quê? Eu fiquei 5 anos achando que um trailer ia me fazer feliz. Mesmo sem ter o dinheiro para comprar, eu ficava lá olhando o trailer para vender motorhome e tal. Depois eu pensei, cara, eu não gosto de viajar, cara. Aí eu falei, caramba, eu já não gosto de viajar. Ainda mais imagina num trailer. Eu ficaria apavorado. Aí furo o pneu lá, eu fico no meio do nada. Puta, aí eu falei, cara, pra ver, o que eu quero dizer é que assim, a gente às vezes vive a nossa vida, a coisa mais importante é buscar a própria felicidade. Mas às vezes a gente mesmo não sabe o que vai fazer nós mesmos felizes. Ou a gente se confunde. Isso retoma aquele velho ditado antigo, conhece-te a ti mesmo, lá de Delfos, lá, sei lá, da Grécia. Fala, conhece-te a ti mesmo. Por quê? A única pessoa que pode fazer você feliz de verdade é você mesmo. Porque só você sabe o que te agrada, o que te faz feliz, o que agradava e não agrada mais. Por que as pessoas deixam de gostar? Por exemplo, a pessoa compra um carro. Nossa, maravilhoso. Mas alguém já viu algum carro fazer sucesso por mais de 10, 15, 20 anos? Não. A maior probabilidade é você comprar um carro, pode ser de luxo, até Ferrari, qualquer carro. A maior chance é ele, com o tempo, ir desvalorizando e saindo de moda, ficando feio. Você vai falar, o que eu estou fazendo? Entendeu? Eu não vou entrar no mérito de religião, mas Jesus, eu não sou cristão, mas estudo muito o cristianismo. Jesus falou, ó, nada no mundo material vai te trazer felicidade. Muitos cristãos que falam que seguem Jesus não acreditam no que ele falou. Enfim, o que Jesus fala é que a felicidade está em coisas espirituais. De você fazer o bem, estar próximo de Deus, fazer a caridade, usar o seu dinheiro para ajudar o próximo, ao invés de comprar bens materiais, que aquilo não vai te satisfazer. Você vai morar num lugar, é um sonho morar em tal lugar. Você vai chegar lá, você vai comprar, vai ver os defeitos do lugar, vai ver que o negócio muda com o tempo. Então, uma das coisas que eu acho que é muito difícil, tanto o sucesso quanto a felicidade, é porque quando a pessoa alcança também o que ela quer, às vezes ela não é nem. Ela está até feliz e satisfeita, mas parece que a nossa mente ela já é feita para ser insatisfeita mesmo. Você acaba de alcançar um sucesso, você quer mais. Então, por isso que tem gente que pensa, nossa, uma pessoa é rica e é infeliz. Por quê? Às vezes, igual eu falei no vídeo da felicidade anterior, às vezes o cara tem 100 milhões de reais, mas no fundo do fundo ele não sabe nem de onde vem esse pensamento, ele acha que 1 bilhão é que faria ele, que é o que ele merece. Então, em vez dele ficar feliz com 100 milhões, ele vai ficar triste que falta 900 milhões para ele ser feliz. Ele vai ficar mais triste com 900 que ele não tem do que os 100 que ele tem. Porque o ser humano é assim, ele é insatisfeito. Mesmo você não achar que a sua felicidade vai estar em algum lugar, quando você alcança aquilo, é 99% de certeza que a sua felicidade vai falar, tá bom, alcancei, agora qual é o próximo passo? É por isso que pessoas que têm metas assim, ter filho, fazer uma faculdade, ser rico, ter sucesso, fama, ter poder, elas chegam nisso
depois sente uma frustração, fala, pô, caramba, tá faltando alguma coisa. Porque eu queria complementar o vídeo da felicidade, inclusive, porque realmente o meu conceito é uma coisa assim, é você alcançar aquilo, um bem-estar, né? O que você almeja, você dá valor subjetivamente, é o que você dá valor, você conseguir ter aquele estado, ou que, não necessariamente uma coisa material, mas não pode ser fama, poder, tudo, e você chega na medida que te satisfaça. Igual que eu acabei de falar da riqueza, o cara acha que merece 1 bilhão. Quem que pôs isso na cabeça dele? Nem Freud, ninguém nem sabe de onde vem. Quem que vem na mente da pessoa? Nem a gente sabe de onde vem os nossos próprios pensamentos. Então, assim, surge uma ideia do nada que a pessoa, por exemplo, você alcança 100 mil reais. Tem gente que fala, não, com 100 mil reais eu sou feliz. Aí o cara acredita naquilo mesmo, tá? Beleza, a hora que ele alcança aquilo, tá lá 100 mil, ele fala, putz, acho que 200 era um pouquinho melhor, né? O que acontece? A nossa mente, ela é mestre em pôr dúvida na nossa cabeça. Se você é solteiro, você acha, nossa, podia ter alguém. Se você é casado, você fala, nossa, tô com essa mesma pessoa, será que eu tô no caminho certo? O ser humano, ele parece que tem a tendência de achar que o caminho que ele tá é o errado, é o outro caminho, é o vizinho, é o não sei o que tá certo. A gente tem eu não digo que é complexo de inferioridade, mas seria uma coisa como comparação. A gente sempre compara o nosso caminho da nossa vida com o de todo mundo, sem querer. Eu li isso num livro de marketing, de psicologia, de status, fala essas coisas. As pessoas, elas se comparam o tempo todo, sem elas perceberem. Geralmente você vê, né, em prédios, às vezes você vê vários modelos de carro iguais assim. Você vê um Audi, aí você vê 3 Audi assim. Não é da mesma família não. Que o vizinho viu um carro ali, caramba, eu acho que eu quero ter o mesmo carro ali, ó, que aquele cara tem. A pessoa, ela se compara. O ser humano, ele é assim. É por isso que traz infelicidade. Por quê? Na tua cabeça você está feliz com o que você tem. Ah, eu gosto do meu carro. Mas aí fica aquela coisa na sua cabeça, ó, mas o seu vizinho tem um pouco melhor. Porque a gente tem também, parece que um impulso de insatisfação perpétuo dentro da gente, né? Porque no final do meu conceito do meu outro vídeo sobre felicidade fala na medida que te satisfaça. É aí que está o problema do meu próprio conceito. Eu acabei de criar um conceito que eu já achava que era um dos melhores que existe, já existiu e já tem, eu achei já um defeito. Na medida que te satisfaz. Agora eu pergunto, qual é a medida que satisfaz o ser humano? O ser humano, ele se satisfaz com alguma coisa? A pessoa tem poder, ela satisfaz. O Napoleão dominou a Europa toda. Será que ele estava satisfeito em ter dominado toda a Europa? Nero botou fogo, destruiu tudo lá, imperador romano horrível, matou um monte de gente. Ele estava satisfeito? Então, assim, na medida que te satisfaça, é, o, é a coisa mais complicada do meu conceito de felicidade que eu mesmo fiz. Por quê? A gente não sabe qual é essa medida. Então, um dos meus conselhos para você ser feliz e ter sucesso é o quê? Primeiro, limitar essas dúvidas que aparecem na cabeça da gente. Por quê? O ser humano, quando ele tem um desejo, ele quer alcançar alguma coisa, ele idealiza. Isso vem dos estoicos. É uma sabedoria estoica que eu estou falando. Ah, eu quero comprar tal coisa. Você só vê qualidade. Você só, esse carro bonito, design, tal, pá, preço, tal. Só vê coisa boa. É igual quando você está namorando. Você está apaixonado, você só vê coisa boa na pessoa. Para você ser mais realista, não precisa também ser igual algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que fala, eu merecia ter uma Ferrari, mas o cara não tem dinheiro, não quer ser rico. Não quer fazer nada para ser rico de verdade, a não ser jogar na Mega Sena ou sonhar que vai cair alguma coisa na cabeça da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa fica vendo vídeos de acidentes com Ferrari. Ah, já que eu não consigo ter uma Ferrari, eu vou ver lá os idiotas que conquistaram o meu sonho e se ferraram.
Porque tem gente, é engraçado essa parte do vídeo, mas tem gente que põe a felicidade em ver as pessoas se ferrando. Tem gente que, por exemplo, almeja o sucesso, mas é gananciosa. Qual a diferença de ambição e ganância? Ambição é você querer crescer. Ganância é você querer só para você que o outro não tem. É como se a ganância ela é parecida com a inveja. A inveja é a pessoa quer ter o que você tem e quer que você não tenha. E a ganância é parecida com a inveja. A ganância é você quer ter e você quer que ninguém mais tenha. Isso é ganância. A ambição já não. A ambição ela é positiva, porque o seu sucesso não impede que outros tenham sucesso também. Então, assim, você pode, por exemplo, você pode ter uma Ferrari, mas você não quer explodir todas as outras que existem. Você quer que todo mundo, quem conseguir, consiga também. Então, a diferença de ganância e ambição é essa. E sucesso é muito complicado também, porque sucesso, igual a felicidade, para cada pessoa é uma coisa diferente, subjetivo também. Sucesso para alguns é ter bens materiais, sucesso é ter profissional, ser reconhecido na profissão. Tem gente que ter sucesso é ser querido no bairro onde ela mora, ou não sei lá onde, entendeu? Então é muito, muito complexo. O sucesso ele também é muito subjetivo, assim como a felicidade. E ela varia também, porque você, se der, você der abertura para as dúvidas que surgem na nossa própria cabeça. Tem muito coaching aí, pessoa que fala, né, de autoajuda, de psicólogo, que sinceramente parece que não entende como a mente funciona. Até os estoicos também, eu respeito muito, não estou criticando, mas os filósofos antigos, eles achavam que dava para controlar a mente, assim, ter pensamento positivo. Não é. A nossa mente é igual um fluxo de um rio. Você vai ver pensamentos passando na sua mente ali, você não consegue parar esse fluxo. E você tem alguns hábitos nesse fluxo. Tem gente, por exemplo, que é indecisa, o que, que acontece? Ela tem o hábito de vir pensamentos na cabeça dela nesse fluxo interminável de, ó, acho que isso aí não vai dar certo. Aí a pessoa fica adiando a decisão. Então, entendeu? Então, o que, que acontece? O máximo que a gente pode fazer com o nosso pensamento não é fazer uma barragem, igual os estoicos achavam. Fazer uma barragem nos pensamentos, nada me afeta. Isso a psicologia moderna mostra. Você tem um limite. Você pode realmente controlar mais suas emoções, ser uma pessoa racional. Você pode chegar até um nível de quase um psicopata ali, nada te afeta. Mas tem limite, porque o seu autocontrole, a nossa mente também, ela tem o instinto de reagir ao meio ambiente. Então, assim, tá, eu não vou me ofender com nada. Tem um limite disso também. Se um monte de gente começa a te ofender numa sala, assim, num ambiente, por mais forte e resistente ou que você ignore tudo, alguma coisa ali vai entrar no seu íntimo. Então, o que que acontece? Com sucesso e felicidade é a mesma coisa. Se você deixar pensamentos externos invadir a sua cabeça e mudar o seu conceito subjetivo, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa é casada, é feliz lá, tá? 30, 50 anos com uma pessoa. Vem um amigo e bota um defeito, fala, oh, sua mulher tem uma coisa assim, assim, assim. Às vezes o cara, apaixonado pela esposa, 50 anos, não tinha percebido aquilo. Só de trocar uma ideia esquisita ali, a pessoa deixa de gostar lá, separa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma questão aleatória na vida também. Às vezes você vê um filme, você lê um livro, assiste um vídeo no YouTube, ou uma série, e tem ali uma situação que muda um conceito ali que você já tinha. Ou você, também religiões fazem muito isso, porque apesar de religião falar mais de alma, Deus, essas coisas, a religião ela fala muito de dinheiro também. Jesus, por exemplo, era um essênio, provavelmente, porque quem batizou Jesus foi João Batista,
os judeus sabem, tem registros históricos, os judeus sabem que os essênios, eles viviam em cavernas, viviam no deserto isolado. Eles eram tipo os monges, assim, os judeus que eles eram contra o poder, contra a riqueza e contra a violência. Então, assim, o grupo que Jesus fazia parte de judeus, eles eram contra a riqueza, a violência, porque tinha outros judeus. Os judeus, por exemplo, os zelotes, eram os grupos de judeus que lutavam. Então, eles que tentavam libertar Israel de Roma, que eles chamavam de rebeldes, né? As forças armadas de Israel têm esses ancestrais aí dos judeus zelotes, que são a tribo que era guerreira, vamos dizer assim. Era a tribo dos judeus que era mais especializada em guerra. Os essênios, que foram provavelmente que Jesus deve ter estudado, porque ninguém fala nada da vida até os 30 anos de Jesus, só os 3 anos de vida pública dele antes da crucificação, ele provavelmente deve ter tido o conceito estudos essênios. Por quê? A filosofia essênia é muito semelhante ao cristianismo e muito semelhante aos ensinamentos de Jesus. Porque eles falam sobre boas obras, Apocalipse. Aí você fala, mas por que você fala isso? Eu falo isso porque no judaísmo, nas outras linhas judaicas, não tem isso. Entendeu? E na linha dos judeus essênios tinha. Então, os essênios, não estou falando que Jesus era um hippie da antiguidade, não quero desrespeitar a crença de ninguém, pelo amor de Deus. Só estou falando evidências do que eu li. Na Torá que eu estudo, tem lá, fala, os judeus sabem que os essênios, que fazia parte do grupo de Jesus, eles viviam, por exemplo, tem relatos que o João Batista vivia numa caverna e comia mel. Então, assim, eles eram a favor de uma vida simples, contra a riqueza. Por que que Jesus, por exemplo, falou, larga tudo, aquela passagem do rico? Jesus, ele é bem claro. Não adianta, com todo respeito, quem segue o cristianismo, né, não é o meu caso, mas eu estudo muito cristianismo, Jesus foi bem claro. A única forma de você ser feliz é doar a sua riqueza aos pobres. Jesus fala isso. Que ele fala, é mais fácil lá um camelo, aquela parte todo mundo conhece, um rico e um camelo passar na agulha lá do que o rico ir para o céu. Por quê? Os essênios, eles acreditavam que o poder corrompe, faz a pessoa fazer o mal, a riqueza faz a pessoa fazer o mal, ficar maquiavélica, e a violência também. Então, o grupo que deu origem ao cristianismo, aos judeus essênios, eles eram contra essas três coisas, claramente, e isso está tanto nos escritos cristãos quanto nos escritos essênios. Da onde eu tirei isso da minha cabeça? Não. Inclusive está aqui, é desse livro que eu já fiz até alguns outros vídeos aí no meu canal. Quem quiser procurar, esse aqui, ó, texto de Quarão. Isso aqui é a maior descoberta do século, de todos os séculos. E eles acharam numas cavernas lá em Israel, em 1947, perto da fundação de Israel, um, uma gruta que era onde viviam os essênios, o que eram judeus essênios. E eles encontraram a biblioteca deles lá. Então, esses pergaminhos do Mar Morto, tem esse Corão, texto de Corão do Florentino Garcia Martins, tem aqui como era a filosofia dos essênios. E há muitos indícios, tem muitos estudiosos modernos que estão falando que é muito grande a chance de Jesus ter sido um essênio. Porque João Batista era essênio e batizou Jesus. Geralmente, quando você batiza alguém, é porque você está trazendo aquela pessoa para aquela sua seita religiosa, não é? Então, se João Batista era essênio, vivia na caverna, comia mel, era simples, aqui fala a doutrina dos essênios, simplicidade. A riqueza dos essênios era distribuída entre. Era igual a ordem dos templários. Para quem não entende, a ordem dos templários, aqueles cavaleiros templários, a riqueza, eles faziam voto de pobreza e doavam a riqueza. Então, príncipes entravam na ordem dos templários, só que eles deixavam a riqueza para a ordem. Os essênios, eles viveram no ano 1000 e pouco, 1200 lá mais ou menos,
Os templários no ano 1000 e pouco. Só que os templários guardaram essas tradições dos essênios. E tem as regras da comunidade aqui dos essênios. De você ser humilde, não ficar tentando ser ambicioso, você não usar violência, você não buscar riqueza. A riqueza ela tem que servir a comunidade. Se você vê os ensinamentos dos essênios, você vê que os ensinamentos cristãos ali são muito semelhantes. Por que eu disse isso? Porque tem a ver com a felicidade e com o sucesso. Às vezes você acha que ter sucesso é ter coisas materiais e a sua religião, como os essênios e os cristãos, Jesus fala que como é que você vai ser rico se você acredita numa religião que diz que a riqueza você vai para o inferno, por exemplo. Isso não é mentira, não. Teve um bilionário americano, é até engraçado, achei bem legal, não é? Tudo que eu ponho no meu canal aqui é coisa séria, eu não invento, é tudo verdade, tudo coisa fundamentada que eu já estudei, reli. Eu só comento notícias. Quem é meu seguidor antigo sabe que tudo aqui o negócio é sério, é legal mesmo. O que o bilionário fez? Ele ficou bilionário por um acaso. O que ele tinha? Ele gostava de escalar, alguma coisa assim. Um negócio de montanha, montanhismo, né? Esses bagulho de ficar escalando montanha. E ele não tinha aqueles materiais, as luvas lá, sei lá, as cordas direito. Ele achava uma porcaria os materiais que existiam lá para escalar, para sei lá o quê. O tênis. O que aconteceu? Ele começou a fabricar. Eu vou fazer meu próprio material. Abriu uma loja, abriu outra, virou uma franquia, pá, ficou bilionário. O material aí de escalagem, sei lá, abriu 100 lojas, sei lá. Ele disse, eu falei, eu fiquei bilionário, sem querer. Olha que legal. E ele falou, só que eu sigo Jesus, eu sigo Cristo. Ele doou toda a riqueza dele, assim como Jesus falou, porque ele falou, Deus me livre morrer rico e ir para o inferno. Olha só, como a crença religiosa da pessoa influencia até na felicidade, e para quem acredita em religiões, pode afetar, inclusive, até as suas outras vidas, ou alma, ou sei lá o que seja. Então, assim, o ensinamento de Jesus é claro, dos essênios também. Riqueza é um mal, poder é um mal, violência é um mal. Se você fala que segue Jesus e busca poder, riqueza, ou pratica violência, não tem nada a ver com a doutrina aí dos essênios e das escrituras cristãs, que são muito semelhantes. Esse, inclusive, é legal porque esses pergaminhos ficaram 2000 anos no deserto. Olha só. Esse conhecimento desse pergaminho do texto de Corã, procurem aí Essênios, texto de Corã. Tem muitos vídeos bons aí no YouTube. Ficaram 2000 anos sem saber. Então, assim, por exemplo, uma coisa. Todos os grupos judaicos precisam de 10 judeus para formar uma comunidade judaica, no mínimo 10. Os essênios eram 12. Olha que interessante. O mestre, o líder dos essênios, da comunidade essênia, chamava mestre. E tem muitas passagens dos essênios que chama Jesus de mestre. Então chama mestre da justiça o rabino essênio, que era o... Então, assim, há evidências. O que eu estou falando aqui, gente, vocês não vão ver em lugar nenhum, até porque o que eu estou falando é até um pouco perigoso, porque nem os judeus, nem os cristãos gostam desses pergaminhos do Mar Morto. Por quê? Lá mostra coisas que desmentem o judaísmo moderno, porque a Torá foi codificada na época de Jesus, do Segundo Templo. Então, os pergaminhos do Mar Morto, eles perturbam tanto o Vaticano, os cristãos, quanto os judeus. Então, eu já reparei que esse livro aqui, Os Pergaminhos do Mar Morto, eles meio que foi uma descoberta que eles estão tentando meio que abafar. Por quê? Ninguém quer saber o contexto que foi a formação do cristianismo. E tem coisas ali que mostram algumas coisas judaicas também que os judeus atuais seguem, que eram os antigos fariseus, né, os judeus ortodoxos, que também não condizem, porque também
nesses pergaminhos foram encontrados rolos de Torá originais também. Então, tem coisas da Torá que os judeus seguem hoje que está em desconformidade com alguns textos. Mas daí eles ficam brigando, falam, ah, não, essa Torá aí é dos essênios, é outra versão aí, então... Eu vou dar um exemplo. Tem o texto de Enoque, por exemplo, que falavam de gigantes, de não sei o quê. É como se fosse um... Não tem, por exemplo, os textos apócrifos que os cristãos falam, não existe, sei lá, não existe evangelho de Maria Madalena que casou com Jesus. Os cristianismos têm umas coisas também que eles esconderam aí. E o manuscrito do Mar Morto tem umas coisas que os judeus esconderam quando foram codificar a Torá atual. Teve alguns livros ali apócrifo judaico também que tem aqui também Então esse manuscrito do Mar Morto nem os judeus nem os cristãos querem falar sobre isso, porque eles demonstram o contexto que Jesus fazia parte, o grupo que ele fazia parte. Por que que os cristãos não querem que esse tema ganhe proporção? Porque vão falar, pô, então Jesus não trouxe uma mensagem para toda a humanidade. Jesus ele era um judeu essênio que tinha uma doutrina própria ali de não violência, não ter riqueza, não ter nada. Então, o que que é isso? Isso diminui o impacto da mensagem de Jesus, porque parece, se você entende o contexto todo, você fala, pô, você fica na dúvida, será que Jesus ele era realmente o Messias ou era um essênio que era contra os judeus poderosos, que eram os fariseus, os doutores da lei, os ortodoxos, né, de hoje? Ele é contra, né? Se Jesus atacava sempre os judeus ortodoxos, os poderosos e os ricos, e os essênios mostra que tinha que ter uma vida humilde, simples, contra a riqueza, né? Jesus tem passagem, não tem? Quem conhece o cristianismo sabe, quem vai na missa, quem é protestante sabe, que Jesus era contra a violência também. Pedro lá foi cortar a orelha do soldado, falou, não, pelo amor de Deus. Isso tem a ver com a doutrina dos essênios também. Os essênios eram totalmente contra a violência. Eles, não sei se eles eram contra portar armas. Os outros judeus não, por exemplo. Para os outros judeus, a legítima defesa é, é cabível. Mas aí você fala, mas tem cristão que defende a legítima defesa. Eu não vou entrar nesse assunto porque envolve política e já sai totalmente da coisa. Mas tá na Bíblia, quando fala Bíblia, tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo é a Torá dos judeus. Então, os judeus antigos são a favor da legítima defesa. Só que se você é cristão, você tem que levar em conta o Novo Testamento, que Jesus era contra a violência. E aí tem uma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é judaico e o Novo Testamento é cristão. Então não adianta você falar, a Bíblia, aqui está a Bíblia aqui, ó, legítima defesa. Não. É os judeus antigos defendiam isso aí. O Novo Testamento foi Jesus que era contra a violência e o Novo Testamento é contra a violência. Então você tem que decidir se você dá mais ênfase para o Antigo Testamento ou para o Novo. Então, mesmo que você falar que você é cristão, se você fala que você é a favor da legítima defesa, você está, na verdade, mais seguindo a lei de Moisés do Antigo Testamento do que o Novo. Não estou dizendo para, né, não quero confundir a cabeça de ninguém, mas é complexo. Estudar religião não é para qualquer um também, não. Não é qualquer pessoa que vai entender as nuances ali. É um hobby meu estudar religião aprofundado mesmo. Eu sei, por exemplo, que os indícios que Jesus era essênio é muito grande a partir dessa descoberta que eles querem dar uma abafada aí, porque tem texto apócrifo judaico e mostra o contexto que Jesus ali estava, né? Ele estava, Jesus era judeu e era essênio. Então, por exemplo, hoje todo mundo fala como se os judeus tivessem matado Jesus. Não. O que tinha, na verdade, eram dois grupos judaicos
Jesus era o grupo dos essênios, que eram os judeus que eram contra a violência, contra a riqueza e contra o poder. E os judeus poderosos, ricos e violentos, que achavam que tinham que defender o Estado de Israel. Então, na verdade, o início do cristianismo foi um embate entre duas facções judaicas. Os fariseus e os escribas não representam os judeus. Tanto é que tinha os judeus zelotes, que eram a favor de usar as armas, e tinha os judeus essênios, que eram Jesus, que eram os judeus que eram a favor da simplicidade. Não é que eles eram hippie, mas eles viviam na caverna, viviam igual os templários. Eles dividiam, a riqueza era coletiva. Eu não estou entrando em mérito de marxismo, pelo amor de Deus. Não estou falando que Jesus era de esquerda. Mas nos essênios, a riqueza ela era colaborativa. Você entrava na ordem dos essênios, doava suas riquezas para a ordem e eles tinham uma vida comunitária ali. Os templários seguiram essa tradição. Quem sabe da história do templário, dos maçons, sabe disso daí também. Os maçons os templários extremamente ricos, mas os próprios templários eram pobres. Eles faziam voto de pobreza, mas a ordem templária era rica. É a mesma coisa com os essênios. Os essênios tinham dinheiro, mas você ficava pobre quando você entrava lá, porque quem administrava tudo vivia em comunidade lá e os novos membros traziam dinheiro. Então, assim, por que eu estou falando isso? O que tem a ver com sucesso e felicidade? Tem a ver que se você tem que alinhar também para ser feliz as suas crenças com até espirituais com as materiais. Esse bilionário, por exemplo, ele não falou, Deus me livre morrer rico? Ele doou a riqueza. Por quê? Porque ele realmente acredita que Jesus está falando a verdade, ó. Riqueza é um mal, não quero isso para mim. Eu fiquei rico sem querer, doou os bilhões dele lá. Teve gente que chamou ele de idiota na internet, virou meme e tal. Quem que vai julgar ele se ele está certo ou não? Se ele realmente acredita em Cristo, realmente entendeu o que Cristo quis dizer, que realmente a riqueza é um mal, ele doou por caridade mesmo, fez o que está nas escrituras. Errado é você, que aí de qualquer religião aí, você tem uma igreja aí de o cara abre a porta lá, abre qualquer portinha e fala que Jesus estava errado. Não, você pode ser rico. Essa passagem aqui, já vi muito, ó, já vi católico e protestante, padre, pastor, bispo, quando começa a falar de riqueza, eles dão uma tipo assim, não, Jesus ele é que naquela época a riqueza era ligada ao mal, porque para você ser rico você tinha que matar um monte de gente para ficar rico. Isso é um pouco verdade mesmo, porque na antiguidade, antes de existir o capitalismo, existiam muitas guerras e saques assim. Então, hoje não é mais assim. Então, realmente não está totalmente errado essa, vamos dizer assim, essa ponderação atual, que a riqueza ela não representa mais o mal hoje em dia tão quanto era no passado, porque antes, por exemplo, antes as cidades eram saqueadas, as pessoas elas ficavam ricas saqueando, roubando, entrando em guerra, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas realmente a riqueza no passado ela era associada ao mal mais que agora, porque depois que o capitalismo surgiu, né, continua. Só que eu vou ser sincero, eu vou falar a minha opinião aqui, porque a gente está falando de felicidade e sucesso. E a sua crença religiosa ela tem tudo a ver com isso. Porque se você, no fundo, acredita que se você for rico, você vai estar ofendendo a palavra de Jesus e você é cristão, vai te dar um bug na tua cabeça ali. Eu não quero te influenciar, mudar nada. Se você for cristão e é rico, não quero que você. Vi um vídeo de um babaca lá, vou doar tudo lá. Não quero que aconteça, não toma nenhuma decisão, não quero mudar a cabeça de ninguém. Mas o que está nas escrituras é isso. Jesus falou que a riqueza é um mal. Ponto final. Um rico não entra no céu, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha.
Não tem. Jesus, ele foi muito assim, ele fez muitas parábolas, que às vezes até todo mundo tem dificuldade de entender. Mas essa da riqueza é uma das parábolas mais fáceis de entender que ele falou. E se a gente for analisar, eu não vou falar nada se eu quero ser rico ou não, se eu vou ser ou não, se eu sou ou não, isso não interessa. Mas assim, se a gente for analisar, porque eu gosto de economia também, os economistas dizem que a riqueza de um não atrapalha a pobreza do outro. Mas eu, sinceramente, a minha visão pessoal, não quero mudar a cabeça de ninguém, a minha opinião pessoal. Se existe um número limitado de pessoas no mundo, 9 bilhões, sei lá, e uma quantidade de riqueza meio que fixa no mundo, é como se fosse uma mesa de pôquer, concorda? Se você pega todas as fichas da mesa ali, e todos os outros ficam sem ficha, a sua riqueza é a pobreza do próximo. Então, se a gente for ver bem, mesmo com o capitalismo atual, as palavras de Jesus, ela tem lógica. Eu não estou dizendo que se eu acredito nisso ou não, eu sigo isso não. Estou falando de teologia, estudando ali, tentando entender, interpretar, como se fosse direito. Eu sou formado em direito, estou tentando interpretar a religião ali, o que ele tentou falar. Ele falou: a riqueza é um mal por si só. A única forma da sua riqueza fazer o bem é você doar todas para os pobres. Por quê? Também não sou nem contra quem guarda dinheiro, pelo amor de Deus. Deve ter um monte de jovens, sei lá, tem jovem que assiste aí, ficar rico, guardar dinheiro, beleza. Só que se a gente for ver bem, se a quantidade de dinheiro é a mesma, se tem um bilionário com dinheiro retido e bilhões de pessoas sem dinheiro, esse fato está interligado. Por mais que os economistas de Harvard, Chicago, Bulls, qualquer tipo falam, não, isso não tem nada a ver com... Tem a ver sim. Enquanto pinga lá um dividendo na conta do rico, naquele mesmo momento cai um pobre no chão, morto de fome, por causa da falta daquele dinheiro que pingou lá na conta do rico. Isso é verdade, o que Jesus falou. A riqueza que alguém tem, ela está diretamente ligada à falta de dinheiro que o pobre tem. Ah, mas eu não roubei de ninguém, o dinheiro é honesto, é empresa, é não sei o quê. Não interessa. Para Jesus, se você quer ser enganado pelos economistas, se auto-enganar, beleza. Mas se você entender o que Jesus falou sobre a riqueza, e se você realmente quer seguir Jesus de verdade, você tinha que fazer igual esse bilionário aí. Ele falou: Deus me livre morrer rico. Ele entendeu a palavra. Ele falou: eu não vou morrer rico. Doou para caridade. Foi criticado. Nos Estados Unidos ainda, gente. Imagina. Nos Estados Unidos tem um monte de cristão também. E é o país mais rico do mundo. Tem várias interpretações falando que, não, a riqueza hoje em dia não faz mal a ninguém. Na minha opinião, eu não sigo Jesus. Não interessa também se eu sigo ou não, ou acho que ele está certo ou não. O fato é esse. O grupo que Jesus fazia parte era totalmente acreditava que a riqueza era um mal por si só. Se você tem um tesouro juntado no banco, em pedra de ouro, em dólar, esse dinheiro parado ali é o mesmo que faz um pobre lá cair, morrer naquele momento que está morrendo ali, pela falta que aquele dinheiro está parado, escondido ali. Isso é verdade. Jesus, nesse aspecto, na minha opinião, está certo. A riqueza é igual a mesa de pôquer. Os economistas querem fazer milhões de malabarismo, mas é a verdade. Tem 5 bilionários ali com bilhões e tem bilhões de pessoas sem nada. Esse fato está interligado. Deve ter um indiano, um africano, um brasileiro morrendo de fome, enquanto pinga lá um dinheiro na conta do bilionário, que ele não usa e deixa lá. Então Jesus falou: quer fazer o bem, quer ir para o céu? Pega tudo que você tem e dá para os pobres. Essa única forma de você ser feliz com a riqueza é essa. E ele falou também
quem me segue não junta, espalha. Eu demorei para entender essa passagem. Ele fala, o que é espalha? É espalhar a riqueza. Se você junta e retém riqueza, você não é digno, pelas palavras de Jesus, de ser um seguidor de Jesus. Aí, quiser mostrar esse seu vídeo para o seu líder religioso, vai falar, quem é esse cara aí? Quem imagina? Deve estar errado, não tem nada a ver. Mas vê que a sua parte espiritual, que o que eu estou falando tem fundamento. Porque o que está na Escritura é essa. Jesus foi claro, a riqueza é um mal por si só. Enquanto você retém, não sei quanto, se é pouco ou muito, falta para o pobre. No dia que o mundo tiver justiça e tiver o básico para todo mundo, talvez a riqueza não seja mais um mal. E aí as palavras de Jesus realmente tenham que mudar o contexto. Mas enquanto tiver injustiça, desigualdade, fome, vai funcionar a lógica do poker. Tem uma pilha ali com é o mesmo dinheiro que roda no mundo inteiro, são as fichas de poker. E o mesmo número de jogadores de poker são os habitantes da Terra. Mano, se tem uma pilha gigantesca ali num bilionário, tem um monte de gente ali sem as fichas ali de poker delas. E elas ali precisam dessas fichas para se alimentar, para necessidade básica, vão morrer, vai passar frio, vai, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A felicidade, ela está totalmente ligada às suas crenças espirituais também. Por que eu falei que eu não sigo Jesus? Eu sigo o judaísmo e os judeus são mais, eles veem a riqueza como algo benéfico. Eu ainda não sou rico, mas eu, eu acredito que ele esteja certo também. Posso estar errado, vou para o inferno, não sei, mas eu não concordo porque, na minha opinião, Jesus foi muito claro e ele é radical nessa questão econômica. É estranho falar isso, mas Jesus, ele é contra a violência, contra o poder e contra a riqueza. O judeu não. Se alguém vier te matar e você matar a pessoa em legítima defesa, beleza. Mas isso é o judaísmo, é o Antigo Testamento. O judeu, se você acredita que você é rico, que você faz o bem para a sociedade, beleza também. Agora, se você quer ser rico e quer ser cristão, vai ter um conflito na sua cabeça. Igual teve no conflito do bilionário. Mas você fala, talvez um dia eu siga Jesus ou não, já estudei muito cristianismo, admiro muito Jesus, considero o ser mais iluminado e mais perfeito que já existiu. Mas, sinceramente, vai de cada um. Você pode seguir Jesus ou não, depende de você. Mas o sucesso e a felicidade está totalmente interligado com a sua crença religiosa também. Porque se você entra em conflito com essa questão, a chance de você ser infeliz é muito grande também. Então, sucesso e felicidade estão interligados. E a parte espiritual, religiosa também. Porque cada religião enxerga o dinheiro de uma forma. O judaísmo enxerga de uma forma, o judaísmo essênio, que deu origem ao cristianismo, enxerga de outra forma, que a riqueza lá é um mal por si só, porque enquanto você segura lá o dinheiro, tem alguém tombando lá por causa da falta de dinheiro. Enquanto o mundo for desse jeito, eu acho que as palavras de Jesus têm validade sim, e não podem ser relativizadas não. Mas você fala, você é comunista, Jesus é comunista. Não, eu não estou falando nada, gente, de direita, esquerda, marxismo, nada não. Isso aí é cristianismo raiz, raiz da raiz, porque é o que os manuscritos do Mar Morto mostram, que eles são datados cientificamente da época de Jesus. São escritos que trouxeram o contexto do início do cristianismo. E ele é bem claro com a doutrina, a compatibilidade da doutrina do cristianismo primitivo, dos católicos e do cristianismo primitivo com os essênios ali, ó, um match ali de 99%. Inclusive tem 12 apóstolos. Os únicos grupos de judeus que tem que ter 12 para formar uma comunidade são os essênios. E quantos apóstolos tem Jesus? 12.
Então é isso. O vídeo ficou um pouco grande, mas o assunto é um pouco complexo. Em resumo, para você ser feliz, você é uma coisa subjetiva. Dependendo de onde você coloca a sua felicidade, ela pode mudar com o tempo. Tem aquele ditado de Delfos lá, conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber, igual eu dei o exemplo do motorhome. Falei, caramba, eu estou 5 anos procurando motorhome e não gosto de viajar. Eu parei com isso. Nada contra quem gosta de viajar. O que eu estou querendo dizer é assim, se aquele, se o que você está buscando não tem nada a ver com o seu íntimo, não fica fazendo coisa para agradar a esposa, mãe, família. Você tem que agradar a si mesmo para você ser feliz. Você sabe o que te faz feliz, entendeu? Ou o que te agrada, não é que faz a felicidade plena. Porque no meu conceito de felicidade é na medida que te satisfaça. Só que se você começar a pôr minhoca na cabeça, dúvida, se comparar ou ficar na dúvida, né, você tem que ter firmeza para ser feliz também. Por exemplo, se um cara, nesse exemplo do milionário aí, o cara ele acha que para 100 milhões ele está feliz. O que ele tem que ser? Ele tem que ficar firme, ele tem que ter os 100 milhões e não ficar por um limite ali na satisfação dele. Não é agora que eu tenho 100, já consegui 100, vou tentar 300, 400, 1 bilhão. Não. Para você ser feliz, você tem que pôr um chega. É igual um samurai. Você vai ficar na vida toda na batalha? Não, mano. Briga, entra na guerra, depois vai descansar, cara, vai pescar, vai, entendeu? A gente tem que desfrutar das nossas conquistas também. Isso é um segredo do sucesso e da felicidade também. Você tem que curtir o que você tem, o que você conquistou, em vez de ficar tentando sem parar aumentar a meta, igual o da Dilma lá, dobrar a meta. Não, já alcançou, acabou. Entendeu? Aquilo vai te dar mais satisfação por mais tempo se você não deixar a minhoca entrar na sua cabeça. E tem outra coisa que os históricos fazem. Por exemplo, você não achar que o outro caminho era o melhor. Por exemplo, tem gente que é casado, né? Eu sou casado, se eu fosse solteiro eu seria mais feliz. Só que ela não pensa muito, ela acha que pegaria um monte de gente. Não. Às vezes, se você não fosse casado, você ia estar sem ninguém. Ia sair com uma pessoa uma vez por ano, entendeu? Então, quando você achar que você está no caminho errado, os estoicos ensinam isso para você ser feliz. Você fala assim: será que o outro caminho era melhor mesmo? Se eu tivesse aquilo que eu queria, ia ser legal mesmo? Você tem que duvidar daquilo que você está. Porque os estoicos falam: quando você coloca uma coisa assim, um desejo, tem uma. Você tem o ser humano tem a tendência de endeusar aquilo e achar, só ver perfeição naquilo. Os estoicos dão uma puxada de realidade. Fala, ó, tá bom, meu amigo, você vai ter uma Ferrari? Você já viu quanto que é o amortecedor da Ferrari? Você já viu quanto que é o óleo para trocar o óleo na Ferrari? Você já viu quantos buracos tem no Brasil? Você vai ter que toda hora arrumar um amortecedor, vai quebrar peça. Então você tem que, não digo ter inveja de quem tem o que você tem, mas você tem que pôr os defeitos reais daquilo que você quer. Então, por exemplo, é, eu seria feliz com um barco. Aí você pensa, será que eu seria feliz mesmo? Se o barco quebra, o aluguel lá da marina, e, e se eu fico no meio do mar sem nada, morro lá sem ajuda no meio do mar, você tem que ser exagerado mesmo. Se você tem um sonho, para você desistir dele é fácil também. Da mesma forma, a gente sabe, o ser humano ele tem esse dom de se automotivar e se autodesmotivar também. A gente pode fazer isso, se a gente souber usar essa habilidade, isso ajuda a gente a ser feliz também. Será que eu sou feliz fazendo aquilo ou não? Por isso que tem que ter o conhece-te a ti mesmo. E eu fiquei 5 anos procurando motorhome e nem gosto de viajar, tá vendo? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Quase 1 hora, ó. Deus me livre, hein? Será que alguém vai ver esse vídeo no final? Mas que bom aí. Parabéns quem chegou ao final do vídeo. Vai ter uma experiência diferenciada aí sobre felicidade, sucesso e a influência da crença religiosa. É um assunto complexo, não dá para fazer em 10 minutos um assunto desse. Mas espero que tenham gostado do vídeo.
quiserem, se inscrevam no canal Chester News aí. E um abraço a todos.